Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é: todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Isso está em Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 34. Vamos ler. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. No versículo 31 diz assim: se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Versículo 32: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passam debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Versículo 33: o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Você é israelita? Você faz parte do povo de Israel? Você é um descendente dos hebreus que estiveram como escravos sob Faraó? Não, então, esses mandamentos não é para você. Esses mandamentos não foram escritos para o povo gentil, que somos nós. Todos os dízimos da terra, seja cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Dízimo sempre foi alimento. Por que alimento? Porque quem criou a terra? Deus. Quem criou a semente? Deus. Quem jogou água, sol, clima, nutrientes para aquela planta, para aquela erva, para aquela hortaliça crescer? Foi Deus. Por que Deus criou isso? Para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os levitas e os sacerdotes. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aí vem um homem com mentira, com engano, com fraude, com roubo e diz que o dízimo é uma nota de R$100. Dízimo é 10% do que a pessoa ganha, 20%. Isso é mentira, isso é roubo. Isso é usar a Bíblia para assaltar. Porque dízimo nunca foi valor monetário. Se fosse dízimo real, dólar, libra, esterlina, Jesus, em Mateus 23, teria dito aos fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do cominho, do endro e da hortelã. Eu te pergunto, esses três, ele falava de ouro, de prata, de valor monetário? Não. Por quê? Porque dízimo era e sempre foi de hortaliças, de alimento. Se dízimo fosse para tirar de moeda, de dinheiro, e naquela época havia, porque tem pessoas que você fala isso, eles falam, mas na época não tinha dinheiro. Tinha sim, tinha as moedas, o denário, que era cunhada com a face de César na época de Jesus, e do outro lado não sei o que tinha. Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que era de César? A moeda, o denário, pagaram o imposto do templo, que era uma lei de Moisés. E dai a Deus honra, louvor, adoração, confissões, demonstração de amor, ajudando o seu próximo, dando o cobertor para quem tem frio, dando alimento para quem tem fome, acudindo o órfão, as viúvas, o estrangeiro. Assim é o dízimo, assim é a oferta que nós temos que dar a Deus nos dias de hoje. É oferta espiritual. Então, meu amado, esse negócio de o dízimo é para a casa do Senhor, isso é um engano, uma mentira, isso é um roubo. Na verdade, o que você está fazendo é enchendo o cofre da instituição chamada igreja com o CNPJ. Você está enchendo o cofre desse lugar. Você está ajudando a pagar altos salários para o presidente desse lugar. E Deus não tem parte com isso, com essa falsidade, com essa mentira, com esse engano. Não tem parte. Por isso que diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Lógico, ele criou tudo.
Tudo ele criou, é tudo dele. Aí no versículo 32 disse assim: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10, ou seja, 10%, 1 de cada 10 animais pertence, que passam debaixo da vara do pastor, pertence ao Senhor, será consagrado ao Senhor. Que pastor é esse? É um balabachúria? É um doutor com anéis nos dedos? Não, aqui estava falando dos pastores das ovelhas, dos que pastoreavam os animais, era o que passasse debaixo do bordão do pastor. Então, cada 10 ovelhas, vamos dizer, uma era consagrada ao Senhor. 10 bois, um era consagrado a ele. Assim era o dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Nunca foi, porque o dinheiro é criação do homem. O dinheiro é algo maldito. É uma maldição que, infelizmente, enquanto nós estamos nesse mundo terreno, vivendo na carne, nós temos que ter para pagar as contas, para comprar mercadoria. É assim. Mas não foi Deus que criou o dinheiro. Não foi Deus que criou o dólar, o euro. Não, o real. Isto quem criou foi o homem, foi a Casa da Moeda, o Banco Central. Foram essas instituições que criaram o dinheiro, não foi Deus. Porque dinheiro, valor monetário, causam guerras, causam conflitos. Quem tem mais, pisa no que tem menos. E isso, o dinheiro faz o quê? Inflar a soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância dentro dos homens. Por isso que Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com dinheiro. Deus não se agrada disso. Deus não quer nem saber desse negócio. O que é dele foi o que ele criou. Os céus, a terra, o nosso espírito. Essa carne ele não tem, porque essa carne ela é uma carne doente, uma carne carregada de transgressões pela desobediência. E outra coisa, uma coisa mais assim complicada ainda, é que o que está escrito no versículo 34. Os pastores, os bispos, os pregadores, eles aplicam a lei de Moisés na vida, sobre os gentios. O povo gentil, o qual eu faço parte, o qual eu acredito que você faça parte, não tem lei. Deus, quando deu a lei a Moisés, através ou de Deus ou de anjos no Monte Sinai, ele deu para quem? Para os israelitas, para o povo que havia sido resgatado das garras de Faraó. Veja o que está escrito no versículo 34 de Levítico 27. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, você veja bem, esse versículo eles não leem nas chamadas igrejas, porque eles poderiam falar, gente, olha, contribua, não é oferta, porque oferta é da lei, dízimo era da lei, chegar nas pessoas e falar, meus amados, meus irmãos, não sei o quê, contribuam, se possível, com 10%, 20% que vocês ganham, para que nós possamos fazer a manutenção nesse templo de homens, não casa de Deus, porque Deus não habita aqui. E você lê esse versículo, vocês não são obrigados. Vocês não são obrigados. Por quê? Porque vocês não fazem parte do povo de Israel. Vocês não são descendentes dos hebreus. Então vocês não são israelitas. E lê esse versículo. Fala, vocês querem contribuir? Só que veja bem, olha o que está escrito no versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Então, se eles fizessem isso, vocês podem contribuir, uma contribuição, porque Paulo nunca mandou ninguém ofertar. Paulo falava em contribuição. 1 Coríntios capítulo 9, ele falou isso. Sobre contribuição. Acho que não, é 2 Coríntios 9. Contribuir conforme estiver proposto no seu coração. Contribuição. Porque oferta significa oferenda. E isso era feito como forma de sacrifício no velho pacto. No novo pacto não existe mais sacrifício, porque Deus já fez o sacrifício perfeito, que foi seu filho na cruz. Então, se eles pregassem isso aqui, só que vocês não são obrigados a dar nada, tá? Vocês contribuam para ajudar, para a gente comprar um som, para a gente pintar esse templo, não a igreja, pintar esse templo, pintar esse local, para que nós possamos nos reunirmos como igreja, aí sim, não
e sim como igreja, porque vocês são um povo gentil, vocês não são obrigados. Deus não deu nenhuma lei para vocês. Vocês podem contribuir? Beleza. Quer passar a sacolinha? Passa. Quer dar um envelope? Dá. Assim. Falando papo reto. Falando as claras. Falando de uma forma transparente. Sem manipulação. Sem orquestrar nenhuma sacanagem, safadeza, mentira. Sem fraude. As pessoas iam colaborar, às vezes até mais. Pessoas que não entravam naquele lugar porque tinham pavor de tirar 10% do seu mísero salário, às vezes começariam a frequentar esses lugares. Então você veja bem que o dízimo, como forma de monetária, como dinheiro, afasta as pessoas. Graças a Deus também, que as pessoas quando não estão nesse lugar, estão sob a cobertura de Deus. Porque estando nesse lugar, as pessoas estão sob a cobertura de um pastor, de um bispo, de um mestre. Mas eu estou usando uma forma assim para não enganar as pessoas, falar a verdade. As pessoas contribuiriam. As pessoas teriam prazer de ir nesse lugar, porque não é obrigado. Olha, você não é obrigado a estar todo domingo, você não é obrigado a dar seu 10%, não. Mas eles não fazem isso. Por quê? Porque se eles fizerem isso, eles têm medo, porque eles acostumaram, eles vêm de geração em geração no engano, na mentira e na fraude. Porque esses três, e o diabo são os pilares que sustentam esse sistema religioso mentiroso. Então, voltando a falar do nosso assunto, os dízimos, todos os dízimos da terra pertencem ao Senhor. Isso mesmo, pertenciam a Ele. Só que no ano 70, quando Deus deu fim, derrubou o templo, julgou Israel, a casa do Senhor, a casa de Deus, a casa do tesouro foi destruída. E nos dias de hoje, depois do ano 70, o templo de Deus é um templo espiritual. E esse templo está onde? Nos espíritos dos eleitos. Deus mora, Deus faz morada no espírito dos eleitos. Graça e paz. Não seja enganado, não seja uma presa fácil dos lobos. Dízimo nunca foi dinheiro, e dízimo era alimento, e o alimento pertencia a Deus. Dinheiro não foi Deus que criou, dinheiro quem criou foi o Banco Central, Casa da Moeda. Graça e paz, se essa mensagem foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, que estão sendo roubados por esse sistema mentiroso e enganoso chamado sistema evangélico. Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima, se Deus assim permitir.